Está em segunda discussão e votação, projeto de lei número 50, de 30 de setembro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Brusque para o exercício financeiro de 2021. Está em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Deichmann. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a respeito desse projeto, na outra sessão anterior eu até não me manifestei, mas nós conversamos, até o doutor Lima, que é o presidente da Comissão de Finanças e tudo mais, a respeito da questão do esporte, que é uma questão que hoje teve mérito esportivo, né? Todo mundo vem na tribuna, né? Fala que o esporte tem que ter merecimento, que tem que ter envolvimento, vem aqui, entrega comenda, entrega título e tudo mais, só que nessa hora não tem investimento. Foi por isso que nós pedimos, né, o vereador Lima teve esse cuidado. Na campanha política foi falado que temos que investir no esporte, porque o esporte é saúde, esporte é educação, esporte é isso, é tudo. Tudo envolve o esporte e chega nesse momento, não tem um investimento maior nessa área que é tão cobrada e tão falada aqui nesta tribuna e até pelos políticos que fizeram campanha e falaram, não, nós temos que investir nas modalidades de base, tirar as crianças da estrada, fazer o contraturno do esporte para poder, quando não estão na escola, poder estar praticando. Só que a gente sabe que a Secretaria de Esporte hoje não tem condições de fazer nada. E agora, num momento como esse, que a gente poderia estar fazendo essa mudança, pelo menos um pouco. Mas não, mais 2 milhões para assistência social. É mais fácil fazer assistencialismo do que realmente promover saúde pública, esporte, educação para as outras pessoas. Então, por isso que eu votei contra. De resto, não tem problema. Mas se é uma reivindicação que nós estamos aqui na casa, toda hora falando, então, se cabe a Câmara de Vereadores aprovar e fazer emendas, o que custava fazer um pouquinho a mais pelo esporte de Brusque? Um pouquinho a mais. E nada foi colocado. Então, por isso que eu votei contra, votei a favor da emenda e votarei contra de novo, justamente só por causa dessa questão. Se nós cobramos e elogiamos quem está no esporte, que necessita que esporte é sua educação, então nós temos que lutar por isso, e eu, infelizmente, não vejo isso nesse projeto. Então, por isso que eu vou votar contra novamente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra o doutor Lima. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade, imprensa presente e funcionários da casa. Eu continuo insistindo, até agradeço ao vereador Marcos, e respeito ao posicionamento que o vereador Celso colocou da outra vez, na semana passada, mas eu estive olhando no jornal do dia seguinte, na quarta-feira, saiu... Consegue ampliar um pouquinho ali, Cláudio? Secretaria de Assistência Social e Habitação. R$454 mil. Daí logo abaixo tem o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Não, mas não é esse. Mais para cima um pouquinho. Puxa um pouquinho para cá, Cláudio, que essa tabela ela está com tempo. Essa primeira coluna é 2014. Para aí. Esportes, 2.776. Agora pode ir na mesma linha amarela até o final, onde ela acaba. Pode puxar. Ano passado foi 3.099 e para o ano que vem está projetado 2.994. Volta um pouquinho essa. Volta um pouco.
Mais, até aparecer aqui. Aqui, Fundo Municipal de Assistência Social. Ele foi de 5.300.000, pode puxar, até 2018 estava em 7,5 milhões, depois ele saltou de 7,5 milhões para 12 milhões para o ano que vem. Teve um aumento de 122%. Quando eu vi no jornal aqueles 454 mil reais, não estava contemplado esse valor dos 12 milhões que está aqui, que é do fundo. E daí, de novo, eu vou insistir. Eu andei olhando hoje com o Cristiano e buscando em outro lugar onde pudesse fazer alguma migração. Volta aquela outra, tem mais uma figura lá. Espera só um pouquinho, pera, vai devagar, senão eu não consigo. Espera só um pouquinho, não mexe, senão eu não consigo ler. Vai mais para baixo, que acho que está frisado em amarelo. Tem mais uma? Bom, eu sei de cabeça. 2018, encargos de pessoal está como 1.208.000 e para o ano que vem está ampliado para 4.680.000 reais. Aumentou 3.400.000 só nos encargos e salários. Então, de novo, vem aqui. A gente está falando em saúde, está falando em Covid. Eu tenho 2 estentes que eu coloquei um pouquinho antes de assumir a vereança aqui em 2016 e tinha obstrução total de coronária. Se eu não estivesse fazendo esporte, provavelmente eu teria tido um infarto e não teria tido a reação que eu tive, que nem tive dor. E agora eu fiz o teste, eu tive Covid e nem sei quando foi. Então, a diferença de quando dá o Covid em alguém que tem uma saúde debilitada e alguém que não tem, que tem obesidade, que tem algumas comorbidades, elas agravam muito o risco de vida, ou o risco de morte. E nós temos que pensar, e vou frisar novamente, o local, o invólucro dos profissionais do futuro é o seu corpo. E se a gente não investir em criar uma educação voltada para o esporte nos nossos jovens, nós não vai adiantar ter dinheiro para serviço social, assistência social, porque nós vamos ter pessoas com problemas, pessoas doentes, isso cada vez aumenta. Isso é uma tendência da nossa sociedade. Nós temos que olhar que nós estamos falando em 40, 50 milhões de crianças e jovens da nossa cidade, que é o dinheiro para investimento na saúde deles, no esporte, que é obrigação da administração do dinheiro público, e nós estamos falando na assistência social, que também vejo que é importante, mas eu não consigo imaginar que houve um crescimento tão grande de problemas sociais nesse período. Se é relativo à pandemia, eu acredito que deva ter algum recurso especial e específico para isso, mas que a gente não deveria estar sacrificando, não ter nada de aumento em 7 anos para incentivo ao esporte, e nós temos 122% na assistência social. A gente sempre se vangloria que é uma cidade progressista, a cidade que é a 9ª economia do Estado, e nós estamos aí jogando muitos recursos numa área de uma cidade que se diz rica, e nós estamos não investindo nos nossos jovens. E a gente que visitou as escolas, nós vimos a quantidade de crianças que precisam ser assistidas, e elas são o futuro. Tudo que nós estamos fazendo aqui é por elas, tudo. Eu faço pelos meus filhos, faço pelos filhos de quem eu não conheço. E tudo isso dali, a educação e o esporte tem que andar de mãos juntas. A gente não pode, eu queria que fosse revisto, e eu gostaria de pedir para que os vereadores que vão assumir batessem forte nisso no ano que vem, que o próprio governo, que o executivo também reveja esses investimentos e olhe, porque se nós investirmos em saúde, investirmos no esporte, vai começar a sobrar dinheiro até na Secretaria de Educação, porque vai se adoecer menos. Foi mais nesse sentido. Queria aqui dizer que eu entendi a colocação do vereador Celso, entendo essa parte social, de maneira alguma eu acho que a gente tem que negligenciar com quem precisa, mas nós temos várias formas de agir. E grande parte, 3 milhões desses 12 está indo para encargos e salários, não está indo para ação social. Então, tem alguma coisa que a gente deveria ser revista, e gostaria que o próximo governo, os vereadores que continuarem aqui, revejam e fiscalizem isso. Obrigado. Continua em discussão.
Em segundo, com a palavra o vereador Queca. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu também gostaria só de... vou ficar falando o que os outros já falaram e que todo mundo vê isso, né? Eu que cresci dentro do esporte, com 9 anos eu comecei no Paysandu e virei professor de educação física, trabalhei com esporte a vida toda, dentro do Colégio Cônsul, nas escolas municipais, com equipe. O que a gente não vê mais é escolinha nos bairros, não tem mais o que fazer, a gurizada só tem que estudar, 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 não tem momento de lazer, momento de esporte. E o que acontece é que com esse dinheiro aí, todo mundo que já passou, o Davis deve saber, todo mundo... É impossível se fazer esporte numa cidade com 130 mil habitantes. O dinheiro que tem para o esporte não se faz, não se consegue fazer nada. Na hora dos jogos escolares, fica brigando Secretaria da Educação com Secretaria de Esporte para ver quem é que vai pagar a conta dos árbitros da premiação. Isso está acontecendo, não é só nessa gestão, é em outras gestões também. Então, como é que vai se fazer esporte com isso? Outras cidades aí com menos população que Brusque, aí, com menos habitantes que Brusque, gasta 8, 9, 10 milhões para o esporte, e a gente fica aí com 2 milhões, pouco menos de 3 milhões ainda. Vai se fazer o quê com esse dinheiro no esporte? Como é que vai se fazer um trabalho de base? O trabalho de base que é feito em Brusque é feito por quem? É feito pela ABEL, é feito pela Federação Catarinense de Basquete, que tem aquelas escolinhas aí patrocinadas por eles. Lá uma vez ou outra os clubes fazem aí Paysandu, Carlos Renault, Santos Dumont fazem. Mas o que é investido no esporte de base na cidade de Brusque? Esse dinheiro que vai lá para o esporte é para pagar despesa da arena, é para pagar despesa com o pessoal que está sempre, a gente sabe, sempre cheio de gente lá sem fazer nada. Isso é notório, qualquer um de vocês que dá uma passadinha na arena, talvez agora não por causa da pandemia, mas em qualquer tempo, em qualquer época, a gente vê que tem um caminhão de pessoas lá sem fazer nada. Então, infelizmente, eu acho que agora já passou, não tem como, a gente fez a emenda, eu participei junto com o doutor Lima, mas é isso que é o meu pedido também para os próximos vereadores que assumem ano que vem, que pensem um pouco mais, que briguem um pouco mais pelo esporte. Porque, como o doutor Lima falou, esporte é saúde, esporte é educação. Vocês vai investir no esporte, certamente vai reduzir o gasto na saúde. Isso é provável, em tudo quanto é lugar. Então, esse é o meu pedido, eu deixo aqui o meu pedido para vocês que vão continuar aí, para os vereadores que entram para a próxima gestão, que invista mais no esporte, que olhem quantos clubes a gente tinha aí no interior, cedrense, tudo tinha escolinha, a gente tinha atletismo, tinha natação, tudo. Hoje em dia não tem mais nada, acabou com tudo. Como eu falei, não é só essa gestão, já vem de outras gestões que vão acabando, vão tirando dinheiro do esporte, ou não vão investindo, e vai se acabando. Brusque tem um potencial humano tremendo. A gente sabe aí, é só puxar aí os desportistas que a gente tem aí, que já chegaram em seleção brasileira, já chegaram em Olimpíada, né, professor Rogério? Quantos nossos alunos ali do Cônsul chegaram em seleção brasileira, foram para a Olimpíada, no ciclismo, no voleibol, no futebol, e hoje não acontece mais nada. Então, esse é o meu apelo, que fique aqui, vamos investir um pouquinho, não precisa tirar da saúde, não precisa, mas vamos pensar um pouquinho mais no esporte com carinho, para que a gente possa tirar essa criançada aí. Hoje a criançada fica tudo no videogame, no computador. Uma parte, doutor Lima. Obrigado, vereador Queca. Só queria também aqui deixar claro que na hora que a gente está falando depois ocorre, né? Queria até colocar, na cidade toda se fala do trabalho realizado pelo vereador Davis na assistência social, e, de novo, só ressaltar, não é nada com relação a não fazer nada na assistência social, e sim mostrar o que não está sendo feito com o esporte. Obrigado.
Ah, o Davis também acompanhou o esporte há muito tempo, né, Davis? Teve aí à frente, junto. Mas que é difícil, sabe? Que se não tiver dinheiro, não se faz nada. Então, esse é o meu apelo que fica aqui. Pô, invista um pouco mais no esporte, por favor. As pessoas que vão estar aí à frente, aí, converse com o prefeito, com o vice, e vamos investir no esporte. Eu acho que o caminho para se sair de tudo isso que está acontecendo, aí, de repente, seja o esporte, porque o esporte educa, o esporte traz disciplina, e está faltando, principalmente nas nossas crianças, nos nossos jovens, está faltando disciplina, está faltando... Então, é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Davis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, né, e membros da imprensa, boa noite. Sempre é um assunto bem questionável, né, o orçamento que o Executivo solicita aí para aprovação, e é natural, que é como se fosse escalar um time de futebol, né, alguns preferem o time mais à frente, outros o time mais cauteloso, outros investindo mais, né, no ataque, outros, como o jogo é fora de casa, um pouco mais recuado, enfim. Então é natural que cada técnico tenha a formação do seu time. Eu posso dizer aqui, senhor presidente, que eu já vivi as duas situações, né? Como superintendente da Fundação Municipal de Esportes, eu fui 15 meses superintendente, 2014 inteiro e até março de 2015, né? Então já lá em 2014, senhores vereadores e vereadoras, já era complicado. Sempre teve um orçamento bem enxuto, difícil de se trabalhar, mas vou usar as palavras do sábio Dr. Celso, que na última sessão disse, o cobertor é curto, né? Você tapa a cabeça, sobra os pés. Tapa os pés, sobra braço ou cabeça de fora. Então é complicado para o Poder Executivo determinar, né? Então, com um pouco, tem que tentar fazer o impossível, né? Então, lá na época como superintendente, não foi pouco tempo, eu fiquei 15 meses seguidos, né? Então, era outro governo, era outra metodologia, mas o recurso praticamente era o mesmo, aí não teve muita diferença de lá para cá e tinha que se virar e fazer as coisas acontecerem. Nos Jogos Abertos daquele ano, que foi Itajaí, o vereador Léo, nós ficamos Brusque, poucos recursos, ficamos ainda na 4ª posição da classificação geral. Na época a gente ganhou o ciclismo, ganhamos o atletismo feminino, ganhamos mais uma modalidade, o futsal ficou vice, ou seja, no vôlei de areia fizemos 2 pódios, ou seja, com pouco fizemos alguma coisa. E também tenho a experiência de ficar 18 meses na Secretaria de Assistência Social, que é de onde foi sugerido a retirada dos recursos, né? Ou seja, experiência no esporte, experiência na assistência, né? Eu, graças a Deus, tive essa experiência e agora a experiência de vereador poder estar voltando aqui também, sei como é que é. O Fundo de Assistência Social, ele tem muitos recursos vinculados. Para se entender, recurso vinculado é o que vem carimbado do governo federal ou carimbado do governo do Estado. É recursos da União, do Estado, especificamente para determinada área. Ali foi citado alta complexidade, né, que seria retirado uma parte dali. Alta complexidade e recurso vinculado. Por que é alta complexidade de assistência social? As pessoas que estão aí acolhidas nas casas de idosos, Cagerê, Vodele, também Dilone e lá Dom Bosco e Itajaí. São recursos que custeiam essas pessoas que estão lá, da alta complexidade, recurso vinculado. Outros recursos também que vão, por exemplo, para o Lar Menino Deus. Pessoas extremamente debilitadas, que não andam mais. De onde é que sai? Alta complexidade. As crianças que são acolhidas no Lar Sagrada Família, que são momentaneamente retiradas da sua família. Uma situação complexa, alta complexidade, custeado desses recursos, vinculados praticamente. Só que o recurso vinculado não consegue cobrir todas as despesas. Aí vem o recurso ordinário. Ordinário, recursos do município, que vem do Fundo Municipal dos Municípios, que vem através do ISS, que vem através do IPTU, recurso ordinário. Entendeu como é que funciona? E ali também tinha situação para tirar da atenção básica, que é mais recursos ordinários.
Então, hoje, o fundo está ali. E se houve acréscimo, né, a prestação de contas é enviado todo o tempo aqui para a Prefeitura, para o Tribunal de Contas também, é que aumentou, a cidade cresce, as despesas também crescem. As pessoas precisam de mais e mais ajuda. Então, claro que o esporte é muito importante, eu digo que é, porque eu fui superintendente da Fundação Municipal de Esportes, o vereador Tuta, e faltou recurso lá. Né, mas é o que tem ali para trabalhar, e hoje, né, a Prefeitura precisa ter essa pasta com os recursos que está, diante de uma situação que foi criada a passar dos tempos. Se fala também em termos de servidores, né, hoje a assistência social, a secretaria, dispõe em torno de 70 servidores. Aí tem um CRAS lá na Limeira, tem um CRAS lá na Zambuja, inclusive da Limeira foi reformado e ampliado na nossa época ali, com recursos, alguns vinculados, outros recursos ordinários. Tem o albergue municipal, tem o CREAS, Conselho Tutelar, então dá tudo aí em torno de 70 servidores. A Fundação Municipal de Esportes em torno de 10 a 15 servidores. Né? Já por aí já começa a ver o gasto. Outra situação é que os assistentes sociais, veio uma lei aqui para a Câmara, de 8 horas passaram a trabalhar 6 horas. Foi reduzida a carga horária deles. Passou aqui na Câmara, foi um projeto aprovado pelo plenário nessa legislatura. Diminuiu o horário deles, aumentou a contratação de servidor para compensar, de repente, os CRAS, por exemplo, que trabalhavam 8 horas todo dia, não era o mesmo horário aqui da Prefeitura, era das 8. Hoje o CRAS e o CREAS estão trabalhando das 8 da manhã às 8 da noite. Pode ir lá acompanhar, desde que começou a pandemia. Isso necessita de servidores. Né? Então, assim, na minha opinião, claro, que o esporte, para mim, é uma bandeira que eu sempre carreguei, né? Mas os recursos são apertados, cabe ao Poder Executivo fazer a sua distribuição. Nós, ano que vem, aqui no Poder Legislativo, tentar equacionar essa situação. Tem pasta aí que, com certeza, o investimento é maior, né? Obras aí passa de 95 milhões, educação 140, saúde 130, só que tem muito recurso vinculado também ali, que é obrigatório estar usando naquela pasta ali. Então, hoje, se fala de tirar recursos da assistência, poderia ser de outra pasta também, obras, poderia ser da saúde, mas todas elas vão sentir essa dificuldade que precisa cada vez mais recursos. A gente lamenta que não pode aumentar aí para o esporte, eu também fiquei de coração partido, mas a gente tem que trabalhar com a razão, né, e não com a emoção, né, e deixar que o Poder Executivo, nos próximos 4 anos aí, utilize da melhor forma. Mas meu objetivo aqui, senhor presidente, foi esclarecer um pouco mais para os vereadores como é que funciona. Se vê ali o orçamento para a Secretaria de Assistência Social, não chega a 500 mil, né? 454, que assistência, a secretaria mesmo, são recursos mais ordinários para a questão de algumas situações mais do município. Por exemplo, também, quando acontece uma catástrofe, que a Defesa Civil manda retirar famílias das casas, esse aluguel social durante um tempo, quem determina são as assistentes sociais, junto com a Defesa Civil, quem paga a conta, a Secretaria de Assistência Social, durante um período. Então, tem que ter recurso para custear isso aí, até que as famílias começam a se manter. Então, um problema que é de meio ambiente, que é de deslizamento, que é de enchente, que é lá, é um problema social no final. Ele vem para a conta da Secretaria de Assistência Social. Durante essa pandemia, a assistência social foi uma grande auxiliar da saúde. Muitos recursos vieram para a saúde, muitos também para a Secretaria de Assistência Social, que evitava, por exemplo, que as pessoas que estavam naquele diagnóstico do Covid não saíssem de casa. Então, a saúde e a assistência trabalharam juntos para determinar os atendimentos em casa, para as pessoas nem saírem de casa. Primeiro, que não tinha ônibus, segundo, também não era bom sair, o pessoal tinha que ficar mais no isolamento, mas não poderia faltar comida para esse povo, então, naturalmente, o governo investiu também nessa parte aí, recurso vinculado, que vem carimbado para aquela área ali, é o que a gente tem feito, que a gente percebeu que foi feito lá. Espero ter auxiliado o senhor presidente no pensamento também dessa Casa Legislativa. Votei já a favor do projeto e o meu voto vai ser favorável novamente. Continua em discussão. Com a palavra, doutor Celso.
senhores vereadores, vereadora Ana, mesa, servidores, imprensa que nos acompanha, a minha intervenção é muito rápida hoje. Eu queria aqui fazer coro com as colocações do vereador Marco, do vereador Lima, vereadores que realmente se preocupam com o QECA, com o bem-estar das pessoas e, é claro, com o investimento na vertente da saúde, que é a prevenção. A gente sabe que a atividade física ela faz parte desse métier tão importante da saúde. A prevenção é fundamental. Mas, como falou o líder, o ex-líder, o Davis, realmente o incremento, eu estava com certa dúvida com relação a esse incremento de valores na folha de assistência. E nós votamos realmente aqui o projeto de lei que alterou a carga horária das assistentes sociais. Eu queria relatar, até não estou ficando meio prolongado, mas eu me recordo de uma vez que Blumenau, a Secretaria de Saúde de Blumenau ia distribuir 100 mil comprimidos desse antidepressivo aí, como é que é o... Qual? Não, é o outro aí que é famoso, que era... mas daqui a pouco eu lembro do nome dele. Tiveram que chamar a polícia lá para distribuir isso. Tanto é verdade que as mazelas sociais, que as alterações refletem na saúde de determinadas pessoas de forma muito intensa. Todo mundo está tomando... É um dos remédios mais receitados do mundo. Infelizmente, a minha memória não recobra. Mas também para dizer que a assistência social é extremamente importante nesse sentido. As pessoas que estão realmente deprimidas, elas são casos sociais intensos e casos de saúde. Nós tínhamos um programa dentro da Secretaria de Saúde que era o programa Sou Forte, Sou Feliz, em que a gente tinha uma parceria com o pessoal da educação, com a educação física, para ter essa gente da Câmara fazer atividade e melhorar, e realmente funcionava. Então, para que não fique sem dúvida, resumindo, nós compreendemos e estamos juntos com relação à importância do esporte. E também nos associamos no pedido ao prefeito, à próxima gestão, de que realmente que olhe com carinho e, de repente, consiga uma alteração orçamentária, que pode muito bem ser feita, uma emenda ao orçamento, e prestigiar essa área tão importante. Mas a assistência social, para mim, continua sendo extremamente importante. O Brasil tem, talvez, uma das maiores redes de seguridade social do mundo. E nós precisamos. Quem anda na rua, quem visita beco, ruela, sabe que tem muita gente que precisa. Então, senhor presidente, aí, só para... É mais retórica do que outra coisa, mas para dizer que nós nos perfilamos junto com os vereadores pela importância do esporte e que o próximo governo, então, olhe com carinho esse aspecto. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Tuta. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, nossos amigos eventuais da casa, vendo nossos amigos aqui, vereadores, com a preocupação de todas as secretarias, vendo o Deus que colocou aqui alguns dados da assistência social, aqui ninguém, acho que todo mundo aqui tem o mesmo pensamento de que todo recurso nunca vai chegar para aquilo que precisa-se, a demanda do município. Nós também soubemos, Manico, Secretaria de Obras, nunca tem, com tudo o que precisa, educação, saúde, por aí vai. A gente sabe que tirar de um lado, investir no outro, concordo também que pode ter os seus problemas. A gente sabe, muito bem colocado
o vereador Davis, eu acho, o Simas também foi secretário, a gente tinha conhecimento de todos os que vinha acontecendo naquela época, o empenho deles também. E quando o vereador Queca muito bem coloca que isso vem, parece que regredindo, eu coloco o que a Secretaria de Esporte tinha uma relevância e que a gente pouco se vê hoje. Quando se vai no ginásio lá na Secretaria de Esporte, nem é bom o cidadão ir lá, como diz o vereador Queca. Né? Hoje, pela pandemia, e também um pouco antes pela questão de que não tinha esse movimento. Não se via uma estrutura atuando na nossa cidade. Nós tínhamos mais de 5.000 crianças espalhadas pela cidade, quando tinha o projeto Segundo Tempo, quando tinha aqueles jogos que eles faziam na escola em tempo integral, quando se fazia parcerias com várias, era o Limeirense, era a seção do Poço Fundo, era no Zantão, era na Bateia, na Bittner, era na Santa Luzia, no São Cristóvão, e vou citar vários. E isso não tem hoje. Desprendia de recurso? Sim. Tinha parcerias? Sim. Eu sempre falo que às vezes um secretário, ele tem que ser mais que um secretário. Ele tem que agir muitas vezes com o coração, para poder fazer além daquilo que ele tem de recurso. Então, toda essa estrutura, e vou citar aqui, era motocross, que era parceria com a Prefeitura Municipal, sim. Secretaria de Obras, sim. Saúde também, porque às vezes doava, muitas vezes, profissionais para estar acompanhando. Daí tem o motocross, daí tem os campeonatos municipais, e por aí vai. Vou citar a parte do vereador Zancanaro para não... Eu agradeço a parte, nobre vereador, e esperamos que realmente, de acordo com o desenvolvimento, o decorrer das coisas, é lógico que o Executivo, a qualquer momento, ele pode suplementar recursos, de acordo com as necessidades. Se projetos foram realizados, suplementam-se recursos ou por excesso de arrecadação, ou suprimindo itens de cá ou de lá para poder suportar as despesas. Mas só para contribuir com Vossa Excelência, na realidade, como você falou, que em todos os recantos tinha alguma atividade esportiva, era a ação desportiva dos bairros, de várias modalidades. Era futebol salão, era vôlei, era basquete, era judô e assim por diante. Então, o nome, só para contribuir, era ação desportiva dos bairros. Obrigado e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Zancanaro. Então, o que eu falo, vou contribuir, o doutor Celso já. Obrigado, vereador. Lembrei do nome do remedinho, era o Prozac antigamente, custava uma fortuna. E hoje é fluoxetina que se dá, né? Não sei se... Mas muita gente toma, muita gente mesmo. Gostaria aqui de fazer um reparo com relação ao projeto Segundo Tempo. Ele foi denunciado nessa casa, né? Justamente porque não encontramos o que estava escrito dentro do... por exemplo, o lanche era bolachinha com gordura trans. O suco era capilé. No começo, o Zancanaro lembrou muito bem aqui, a Deb. O material da Deb é que estava servindo, pelo menos nas dados que eu fui, estava servindo para levar o projeto para frente. Além disso, a ONG, nós pagamos 4 funcionários aqui, né, aprovado por lei, tudo certinho demais, que entraram na folha também. Valeu, vereador Celso, obrigado pela contribuição. Na época a preocupação foi tanto que ficou quase 5.000 crianças daí sem ter o projeto. Ninguém se lembrou que eles estavam fazendo atividade nos campos, ninguém se lembrou que tinha várias e várias crianças, de vez de estar na rua, estavam no campo. Se ateram a bolachinha, se ateram a uma coisinha, e daí não pensaram nas crianças, né?
Às vezes a política toma um rumo que, de repente, prejudica. Então vamos lá, voltando aqui então. Eu concordo que fica complicado de tirar recurso, de repente, de uma pasta, mas aqui deixo a minha, talvez, contribuição, né, para que os novos... Existe também a suplementação, mas deixo aqui um apelo, porque se fazer não uma conta, mas poder retirar um pouquinho de cada um, vereador Léo, e pensar numa estrutura pensada para o esporte, não vai ser um dinheiro retirado de uma secretaria. Vai ser um recurso que vai estar contribuindo para a saúde, para a educação, e isso tem que ser pensado pós-pandemia. Vai ter que ser pensado. Não só como é que vai atuar como estrutura psicológica, que eu acho que o vereador Davis aqui muito bem colocou, né, aquela questão de profissionais, sim. Agora, pensar num esporte, de não que vai retirar de uma secretaria, como se o vereador Queca, vamos tirar, não queremos gastar aqui, devolve o dinheiro, vai para o caixa. Não é isso. Esse dinheiro, vereador Marcos, ele não é retirado para devolver para o caixa, ele é retirado para uma estratégia, para uma outra secretaria que vai contribuir para o governo poder enfrentar os problemas que aí vêm pela frente. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador Tuta, pela parte. Diante de tantas dificuldades, né, que foram relatadas aqui, né, falta de recurso, então eu vou mudar o meu voto, mudar esse voto de confiança, vou votar favorável a essa lei e espero, né, então, que os próximos vereadores e aqueles que ainda estão continuem cobrando, né, não sei se é tanta falta de recurso assim para que não possa ser investido um pouquinho que seja, né, de tanto que foi cobrado, aquela taxinha, aumentar um pouco do ISS para poder ir para o esporte, como já existe, aumenta a percentual, né, da arrecadação para poder ir para lá. Mas mudei o meu voto, vou votar favorável e espero realmente que tenham um olhar melhor para o esporte e para as outras áreas também, né, da prefeitura. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador Marcos. E a gente sabe que o governo, seu presidente, é como um pai de família, vai ter que administrar aquilo ali. Tem outros pensamentos, como o vereador Davis bota, de repente, para assistência social, tem também um pensamento, né? E não tem dúvida. Só que, de repente, o que pode ser aqui aclamado e muito bem entendido pelo vereador Lima quando fez a emenda, e era de repente, estar fazendo o quê? Está fazendo que olhasse com um pouco mais de critérios ou um pouco mais de cuidado para a Secretaria de Esporte. Porque a Secretaria de Esporte, ela tem uma estrutura muito grande a ser trabalhada lá no ginásio, no multiuso e também pelos bairros. Então, era só essa questão que poderia, de repente, claro, né, quem vai trabalhar com o recurso vai ser o prefeito, e eu aclamo que de repente pode ser que daí, né, os vereadores podem fazer alguns pedidos e possa de repente mudar um pouco essa questão, né, e poder estar contribuindo. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em segunda votação. Pois não? Não, é o projeto. Aprovado com 13 votos favoráveis e 1 contrário.